Vai atrapalhar. Não, fica tranquilo, tudo certo. Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, agora começando efetivamente o nosso ano. Nós estamos começando em janeiro trabalhando no esquema de plantão e agora, fevereiro, até o final do ano, vamos na nossa batidinha normal, né? Bom, o que nós temos de evento para esse mês? Em fevereiro, como nós não teremos as palestras mensais, que elas voltarão a partir de março, nós temos no dia 22 de fevereiro, sábado às 9 horas, classes para tratamento de saúde com Marco Maruri. Então, quem estiver interessado, só vir, traz uma garrafinha com água para ser fluidificada. Só vir, não, precisa fazer a inscrição na secretaria ou enviando uma mensagem para nós via Facebook ou e-mail, tá bom? Estamos também com a nossa campanha constante dos quadradinhos de lã. Então, quem puder colaborar com a mão de obra ou com o material, são quadradinhos de lã de 20 por 20, que depois são unificados, formando essa manta. E aí nós doamos para as casas aqui do bairro que trabalham com gestante e bebê. No ano passado nós mandamos bastante, né, Dona Fê? Não foram poucas, não. Bom, como uma casa espírita, a gente aceita doações de roupas, calçados, acessórios, livros novos e seminovos, doações em dinheiro também, e continuamos a nossa campanha de arrecadação de tampas e lacres plásticos e notas fiscais sem CPF que serão direcionadas para o Instituto Amor Rosa. Quem desejar fazer um atendimento fraterno também é só chegar um pouquinho mais cedo ou mandar uma mensagem para nós através do WhatsApp ou e-mail ou através do nosso Facebook. E também temos ali os nossos livros para leituras novos e seminovos. Quem desejar ler alguma coisa, é só pegar ali os livros, que é muito bom a gente começar o ano já lendo alguma coisa. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos começar os nossos trabalhos, levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo sempre pelo momento que estamos reunidos aqui em seu nome, um momento de aprendizado, um momento de, por que não dizer, de educação também, onde nós educamos o nosso espírito na sua jornada, no seu caminho a ser seguido. Um momento onde também pedimos aos mentores da casa, os nossos anjos da guarda, para nos acompanharem, para nos orientarem em nossa jornada e que, se possível, que a cada queda nos ajude a levantar, e sabemos que isso é possível porque Deus não nos abandona nunca e sempre está nos acompanhando em nossa jornada. Pedimos também que nos acompanhe mais esse ano, onde possamos compartilhar os seus ensinamentos e assim ajudando-nos também na nossa elevação intelectual, moral e espiritual. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, essa semana não, hoje eu estava procurando um tema para falar para vocês e eu lembrei de um conto. Dependendo onde vocês procurarem, vocês vão achar que eram 5 sábios, 6 sábios, 4. Esse que eu achei falava de 7 sábios. Os 7 sábios cegos e um elefante. Ele diz o seguinte, ele diz que numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. E seus conselhos sempre eram muito excelentes, tanto é que a população os procurava, sempre que tinha alguma dificuldade, sempre que tinha algum problema, eles buscavam o conselhamento desses sábios. Embora eles fossem amigos, eles tinham uma disputa meio que acirrada entre eles, né? E discutiam quem era sempre o mais sábio, né? Uma noite, eles estavam reunidos e nessa discussão eles estavam buscando, falando sobre a verdade da vida, né? E para variar não conseguiram chegar a nenhum tema, nenhuma conclusão. Aí eles começaram a brigar, começaram a discutir, até que do grupo lá falou, olha, nós estamos aqui para ouvir e compreender melhor o que as pessoas têm para nos dizer, e a gente não consegue entrar num acordo. Eu não vou ficar mais nesse grupo. E saiu. Tá bom, ele saiu, foi para a montanha, ficou lá. Só que no dia seguinte chegou um comerciante
montado em um elefante enorme. Né? Montado em um elefante enorme. Só que naquela região nunca tinham visto um elefante. E aí saiu todo mundo, né, para ir ver o elefante lá na rua. Quando chegaram lá, o primeiro sábio foi e olá, tudo bem? Nada. Foi lá e encostou na barriga do elefante. Ele falou assim, nossa, esse ser é muito grande, ele é gigantesco, ele parece, né, algo assim fenomenal. Os seus músculos não se movem, parece uma parede. Aí o outro falou assim, meu, você está louco? Que bobagem é essa? Ele estava tocando na presa do elefante. Ele falou assim, esse animal é pontudo como uma lança, parece uma arma de guerra. Aí o terceiro já falou, vocês dois estão errados. Porque ele estava apertando a tromba do elefante, então ele falava assim, isso aqui parece uma serpente. Ela não morde, não tem dentes na boca, mas é uma cobra, né? Aí gritou o outro lá. O outro virou e falou assim, você tá louco, isso aqui estava mexendo nas orelhas, né? Ele falou assim, esse elefante parece como se fossem cortinas, né? Ficam balançando de um lado para o outro. Aí um outro virou e falou assim, não, vocês estão todos errados. Isso aqui para mim parece uma cordinha, porque ele estava mexendo na cauda do elefante, então assim, parece uma cordinha amarrada ao corpo. Eu consigo até me pendurar. Aí ficaram se debatendo lá, né? Aí ficaram se debatendo, até que aquele sábio que tinha saído no dia anterior, ele estava voltando para a cidade de mão dada com uma criança. E aí ele perguntou para a criança, me desenhe, perguntou, não pediu, né? Me desenhe um elefante no chão. Aí a criança desenhou, ele foi lá, tateou, agradeceu ao menino e percebeu que todos estavam certos, só que todos estavam errados ao mesmo tempo. Por quê? Porque cada um estava diante de uma parte da verdade. E como aí ele termina assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam todos. Aí você fala assim, tá, mas o que isso tem a ver conosco? Se nós pegarmos o nosso dia a dia hoje, a gente sempre acha que nós estamos cobertos de razão. E quando alguém fala alguma coisa que nós não concordamos, a gente briga. E isso vale também para as nossas experiências em encarnações, onde cada um de nós teve uma experiência diferente. Ou seja, a nossa experiência ela é limitada. Por isso que a gente tem que considerar também o sentimento de cada um deles, de cada um dos irmãos que nos cercam. Veja, o ser humano, a gente apresenta muitas faces, como se fosse um prisma, né? Eu estava lendo um livro que ele falava assim, a gente nunca tem que ver a situação pelo outro lado da moeda. A gente tem que ver exatamente pelas outras faces do prisma. Que são tantas faces cada situação que nós passamos, que dependendo por onde nós olharmos, ela não vai ter só mais uma interpretação, ela pode ter 2, 3, 4, e principalmente isso vai depender muito de como nós estamos mentalmente. Então, sempre quando a gente quer ter uma visão de uma determinada situação, de um determinado problema, a gente deve se reunir, e principalmente com pessoas que estão ao nosso lado, para perguntar o que você está vendo que eu não estou vendo. Só que muitas vezes, ao invés de nós perguntarmos o que nós estamos vendo, o que o outro está vendo que nós não estamos vendo, nós somos meio inquisidores. A gente não pergunta, a gente fala, é do jeito que eu estou falando e pronto. Outro dia eu estava vendo uma reportagem lá não sei se foi no Instagram, tem um palestrante que ele fala assim, Branca de Neve. Qual o problema da história da Branca de Neve? Foi a hora que a rainha, alguém virou para ela e respondeu o que ela não queria ouvir. Porque até aquele momento ela era a rainha do reino, o reino estava em paz e estava tudo bem.
Quando ela perguntou, tem alguém mais bonita que eu? O espelho falava, sim, o reino está em paz. Quando o espelho respondeu, não, aí ela virou bruxa, começou a percorrer, tentar matar a Branca de Neve. Então veja, muitas vezes nós não permitimos que outras ideias apareçam para nós diferentes daquela que nós temos em nossa mente. A gente não quer abrir nós não queremos abrir a nossa mente de admitir que pensamentos dos outros são verdade dentro do contexto deles. Como eu falei, cada um de nós passamos por experiências, cada um de nós passamos por situações individuais, né? Ou seja, situações particulares. Então a nossa experiência por uma determinada situação é muito individual. Então quando a gente considera que a minha visão é a mais correta, significa que eu já não estou me abrindo mais para nenhum conhecimento novo. Ou seja, eu me fecho dentro do meu pensamento, e isso é muito perigoso, né? Porque assim, se eu me fecho dentro do meu pensamento, eu perco aquilo que eu tenho de melhor, que o ser humano tem de melhor, que é a capacidade de aprender. A partir do momento que eu me considero certo, eu já não quero aprender mais nada. E hoje a gente vê muito isso no nosso dia a dia, principalmente nas redes sociais. Então veja, quando a gente traz isso para a parte do Espiritismo, a gente começa a perceber o seguinte. Em João 16, versículo 12 a 13, ele fala assim, Jesus disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nessa passagem a gente está dizendo o seguinte, Cristo está dizendo o seguinte, olha, eu vou passar para vocês apenas aquilo que vocês conseguem entender e suportar. Tá? E hoje, 2000 anos depois, a gente ainda tem dificuldade para a gente entender. Principalmente quando a gente fala de reencarnação, quando a gente fala de ação e reação, quando a gente fala de lei do retorno. Todos esses ensinamentos que foram passados há muito tempo, nós temos dificuldade de entender. Por que nós temos dificuldade de entender? É simples, é só analisar as nossas ações no dia a dia. Tem ações que se a gente olhar e falar assim, eu acredito em reencarnação, e tomei essa ação, essa atitude, a minha reencarnação vai ser a mesma que eu estou passando aqui, não vai ser nada melhor. Pior não, porque a gente não regride, mas vai ser pior pelo fato de nós estarmos perdendo mais uma, né? Então veja, se Cristo não disse tudo quanto podia e julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem em condições de compreendê-lo. Se Cristo fez isso, e por que nós muitas vezes queremos ser o centro do universo e principalmente dono da opinião? A minha opinião é que vale, só a sua opinião é diferente da minha, eu vou te cancelar. Eu vou te cancelar, vou tirar do grupo. Então veja, o mesmo ensinamento, né, se nós olharmos a nossa evolução dentro da escola, no prézinho nós aprendemos uma coisa, na faculdade aprendemos outra, na pós-graduação aprendemos uma outra, e por aí vai, no mestrado e por aí vai. Por que nós achamos que nós já estamos totalmente sabendo tudo sobre Deus, sobre Jesus, sobre seus desígnios, sobre o seu desejo e sobre o que é melhor para nós? Porque a gente só vai conseguir entender de acordo com a nossa evolução. Mas como que eu faço para evoluir? A verdade, ela só vai se abrir diante de nós quando nós começamos a percebê-la no serviço, como fala o texto aqui, de dignificante da prática do bem junto aos nossos semelhantes. Prática do bem junto aos nossos semelhantes. Tem dia que falar com o nosso próximo está difícil, né? Tem dia que ouvir o que o nosso próximo tem para dizer está difícil. Oi? Até os nossos pensamentos tumultuam, né? Então veja, se nós temos dificuldade de nos agruparmos, se nós temos dificuldade de compreender que aquilo que o nosso irmão está nos dizendo é verdade na opinião dele, pelo ponto de vista dele,
e nós não temos capacidade de perceber isso, como que nós vamos desejar que a nossa opinião seja ouvida por alguém que pensa diferente de nós? Como que nós vamos desejar que a nossa opinião seja refletida quando a gente não reflete e não pensa na opinião dos outros? É sempre a minha que está valendo e pronto. Então veja, o texto todo aqui ele diz o seguinte, que nós todos os dias nós somos convocados a fazer novas escolhas. E a cada vez fazermos escolhas mais acertadas. Mas o que acontece quando nós não fazemos escolhas acertadas? A situação volta e a gente tem que repetir aquela lição. Se eu já acertei, eu progrido. Se eu não acertei, eu volto. Por isso que normalmente vocês já devem ter ouvido alguém falar assim, nossa, minha vida parece que está se repetindo, eu estou errando sempre. Não é que está errando sempre, é que você está deixando de aprender aquela lição. As perguntas que estão sendo feitas não são as perguntas corretas. Então a gente esquece de praticar, de tentar entender, de estar receptivo aos ensinamentos da vida, para que a vida possa nos ensinar e nós progredirmos. Então veja, nós estamos falando de um processo que não é de um dia para o outro, nós estamos falando de um processo que vai demorar um certo tempo, mas ele vai exigir uma prática do amor para com o próximo e para com a gente mesmo. E aí entra aquela parte da prática do amor incondicional, ou seja, sem esperar retribuição ou mesmo gratidão. É o amor simplesmente pelo fato de amar o nosso próximo. Uma coisa interessante que no texto aqui, ele fala assim, numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. Quando ele fala de sábios cegos, eles estão dizendo não, né? Nós podemos fazer uma analogia de espíritos vivendo na escuridão. De espíritos que estão na sua jornada de progresso, mas não percebem a luz que está sendo mostrada a ele. Tem uma passagem que eu gosto muito que ele fala assim, Senhor, o seu evangelho é luz para os meus pés e lanterna para os meus passos. Se nós pegarmos os ensinamentos que são passados a nós diariamente, a gente vai deixar de ser esse cego, nós vamos deixar de andar na escuridão e vamos começar a perceber a luz. A luz a luz que nos guia para esse caminho. Então veja, muitas das vezes esse texto aqui ele fala exatamente isso. Ele fala de situações no nosso dia a dia, onde todo mundo tem... Vocês já ouviram falar aquele texto também, né? Todo mundo tem razão, mas ninguém está certo, né? Cada um tem uma parte da história, cada um sabe um pedaço da história, mas simplesmente o cerco não fecha porque a gente não tem a capacidade de ouvir o outro. Esse texto ele poderia ainda falar de um item chamado a arte da dúvida, mas isso é para um outro evangelho, para uma outra parte onde a gente pode também começar a perceber como que é o meu comportamento diante das pessoas que estão próximas a mim. Como eu interfiro ou como eu posso ajudá-los a melhorar. Simplesmente fazendo perguntas simples. Mas o mais importante nisso, quais as perguntas que eu estou fazendo para a vida, para que a vida possa me mostrar o caminho a ser seguido. Então, vamos ouvir o que os outros têm a nos dizer. Quando eu falo os outros, são os bons espíritos, as pessoas que são os nossos amigos, os nossos familiares, ou seja, todos que estão nos cercando. Tá ok? Então vamos ouvir um pouco mais cada um e vamos nos tornar receptivos para que a gente possa, mais do que aprender, que a gente possa colocar em prática esses ensinamentos. Ok? Que assim seja, então, seguimos com a nossa jornada no dia de hoje. Vamos então com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia,
ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Assim seja. Vamos atrás em cartas, vamos aguardando as mensagens do plano de luz, as mensagens que nos orientam, que nos fortaleçam e nos instruem na nossa jornada. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Estou chegando de uma longa viagem. Muito longa mesmo. E em toda essa longa viagem, amigos, eu vim através da escuridão. Vim tateando com os meus pés. Para não cair no meio do caminho. Vim ansioso de chegar, de ver mais adiante algo que eu sempre esperei. Eis que, no último apelo que fiz ao meu pai, eu vi um foco de luz muito longe. Aí eu me animei e quis andar mais depressa, mas não conseguia, porque um passo de cada vez seria o suficiente. Até que esta luz foi aumentando e eu fui me animando, me alegrando, tendo mais esperança. E essa luz aumentou. E eis que eu me encontro aqui, junto a vocês. E essa luz que eu vi uniforme, ela tinha vários pontos. Eu vejo junto a vocês. Cada um tem um ponto. E foi essa união que me fez chegar até aqui. Me emociono. Me emociono porque faz muito, muito tempo que eu estou atrás dela. É muito bom ter olhos para ver, ter o espírito para compreender que a minha hora chegou. E eu agradeço a vocês por se cada ponto desse uniu que me mostrou o caminho, é ali que eu vou. É esse caminho que eu vou conseguir trilhar daqui para frente. Agradeço a todos. Agradeço a esta casa que me proporcionou isso nesta noite.
E agradeço de coração a todos vocês. Obrigado. E que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Após a mensagem do plano de Deus, que nos orienta sempre, que nos fortaleça, muitas vezes nos deixa até emocionados, vamos doar um pouco dos nossos fluidos, das nossas energias, dos nossos bons pensamentos aos irmãos mais necessitados. Vamos a um momento de oração. Nesse instante, vamos unir nossos pensamentos num só ideal e, junto com os nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos, para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados e os que, ora, estão reencarnando nesse planeta, sejam recebidos com muito amor e carinho. Para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos neste momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Antes de encerrarmos essa primeira parte dos trabalhos, vamos nos preparando para tomar os passes. Depois do passe, tomar um pouco de água fluidificada. Quem tiver em tratamento, volta para o segundo passe, volta para o salão. Ao voltar para o salão, permaneçam ainda em vibração, deixem para olhar o celular, deixem lá fora. Outro ponto também interessante, não esqueçam de fazer o evangelho no lar. Vir ao centro é legal, a gente orienta, nós estamos aqui, os irmãos de luz estão aqui, mas com o evangelho no lar a gente estende um pouco de toda essa energia para lá e nós vamos perceber que a nossa casa começa a se modificar rapidamente. Vamos encerrando a primeira parte dos nossos trabalhos. Tecnicamente. Então vamos agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo sempre, em nome de Jesus, a oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui hoje reunidos com vocês, para aprendermos, estudarmos um pouco mais. Que as bênçãos do Pai possam nos envolver na nossa jornada e transformar tudo que aqui ouvimos em atos, em fatos, para que a nossa vida seja prática e não apenas um monte de conhecimento. Que consigamos tirar Jesus dos livros e trazer para dentro de nós. Que consigamos tirar seus ensinamentos dos livros e colocar na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Agradecemos sempre por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.